que Deus permite o sofrimento? Essa é uma das perguntas mais difíceis que enfrentamos como seres humanos. Afinal, se Deus é amoroso e todo-poderoso, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Hoje, vamos explorar essa questão profunda e encontrar respostas na Palavra de Deus. Prepare-se para refletir e descobrir como a Bíblia nos ajuda a entender o sofrimento. Primeiro, precisamos lembrar que o sofrimento não estava nos planos originais de Deus. Em Gênesis, vemos que Ele criou um mundo perfeito, onde tudo era bom. Não havia dor, tristeza ou morte. Mas, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo, trazendo consigo o sofrimento. Romanos 5,12 diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O sofrimento, então, é uma consequência do pecado, não um desejo de Deus. Mas isso nos leva a outra pergunta. Por que Deus não elimina o sofrimento agora? A Bíblia nos mostra que Deus tem um plano maior, e muitas vezes não conseguimos ver toda a imagem. Em Isaías 55, 8-9, Deus diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O sofrimento pode ter propósitos que vão além do que conseguimos compreender no momento. Um desses propósitos é nos moldar e nos aproximar de Deus. Em Romanos 5, 3-4, Paulo escreve: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. O sofrimento pode nos ensinar lições valiosas, fortalecer nossa fé e nos ajudar a depender mais de Deus. Pense em Jó, que enfrentou perdas inimagináveis, mas, no final, teve sua fé renovada e sua vida restaurada. Outro ponto importante é que Deus não está distante do nosso sofrimento. Ele entende a nossa dor, porque Ele próprio sofreu. Jesus, o Filho de Deus, enfrentou rejeição, traição, tortura e morte na cruz. Isaías 53:3 descreve Jesus como homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele sabe o que é sofrer e caminha conosco em meio às nossas lutas. Em João 16:33, ele nos dá uma promessa poderosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Além disso, o sofrimento nos lembra de que este mundo não é o nosso lar final. Em Apocalipse 21:4, encontramos a esperança de um futuro sem dor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O sofrimento nos faz ansiar pelo dia em que estaremos com Deus na eternidade, onde não haverá mais lágrimas. Então, como devemos reagir ao sofrimento? Primeiro, leve suas dores a Deus em oração. O Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Segundo, confie que Deus está trabalhando, mesmo quando não entendemos. E terceiro, use o sofrimento como uma oportunidade para crescer em fé e ajudar os outros. Do segundo livro dos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, nos encoraja a confortar os que estão sofrendo com o conforto que recebemos de Deus. Em resumo, o sofrimento é uma realidade dolorosa, mas a Bíblia nos mostra que Deus pode transformá-lo em algo significativo. Ele nos molda, nos aproxima dele, nos dá esperança e nos lembra de que um dia tudo será restaurado. Então, mesmo nas lutas mais difíceis, lembre-se, Deus está presente.
Ele entende a sua dor e tem um propósito maior para a sua vida. E, acima de tudo, o sofrimento nos convida a confiar na soberania de Deus. Quando tudo parece desmoronar, somos chamados a lembrar que Deus está no controle, mesmo quando não vemos o propósito imediato. O Salmo 46:10 nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é um convite para entregarmos nossas preocupações e dores nas mãos de Deus, confiando que Ele é fiel e que no tempo certo trará redenção e paz. Esse momento de entrega pode ser o início de uma transformação espiritual profunda em nossas vidas. Por fim, lembre-se de que o sofrimento nunca é o fim da história quando estamos com Deus. Ele é especialista em transformar dor em propósito, trevas em luz e derrotas em vitórias. Como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está escrevendo uma história maior, uma história de redenção e graça, na qual você é parte essencial. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também possa precisar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar nos comentários como Deus tem te sustentado em meio ao sofrimento. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida.